Muito tem se falado nesse período de quarentena, de isolamento social. Ao iniciar tudo isso, um vírus que chegou, né, lá na China e infestou lá aquela região e foi espalhando, e agora estamos aí em nível mundial. E aí as pessoas ficam com muitas preocupações. Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar para a volta do Senhor. Sim, é verdade tudo isso. E pensando nesta temática, que eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem, um estudo nesta manhã, baseado então no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, mas nós vamos dar uma passeada em alguns assuntos que o Senhor Jesus Cristo fala ali, abordar alguns fatos históricos. Então é importante que você esteja atento, presente, assistindo, com a sua Bíblia aberta, com a sua caneta, com o seu caderno, com o seu bloco, alguma coisa que você tem para anotação, para que você não venha a perder nenhuma porção da palavra, da mensagem, do estudo que será proferida nesta manhã. Tá certo? Estamos combinados? Então abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, versos 1 a 3. Então, está registrado assim na palavra de Deus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E do fim dos tempos. Amém? Já foi aconselhado aqui numa das nossas lives de quarta-feira para que você pudesse se debruçar um pouco no livro de Apocalipse. É interessante este livro, que as pessoas muitas vezes elas não querem ler, porque elas têm medo que ali, as coisas que ali estão registradas, né? Os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, o que todas elas significam, né? Quanta coisa que irá acontecer, então não vou ler esse livro. Vejam bem que o livro de Apocalipse, e por que eu estou fazendo referência ao livro de Apocalipse, já que eu li o livro de Mateus, é porque não só o livro de Apocalipse, mas como vários outros livros da Bíblia que têm porções apocalípticas, elas trazem para nós muita esperança e não pavor. Então, lá em Joel tem porção apocalíptica, em Ezequiel, em Daniel, em Isaías, pelo menos nos 3 evangelhos, Tessalonicenses, Apocalipse, o livro todo, para nos trazer esperança. A mensagem nesta manhã, o estudo nesta manhã, além de focar, além de direcionar, além de informar, né, instruir para que você esteja atento aos sinais que o Senhor Jesus Cristo relatou aqui, também para que tudo isso lhe sirva de esperança, porque breve o noivo virá para buscar a sua noiva. O texto lido, ele vai nos mostrar que os discípulos eles estavam preocupados com marcações de data. Senhor, nos dize quando essas coisas irão acontecer. E qual será o sinal da tua vinda? O Senhor Jesus Cristo tem esse diálogo uma semana antes do momento em que ele será preso, castigado, morto, e depois ele ressurgirá, como nós sabemos da história. Uma semana antes ele tem essa conversa com os seus discípulos.
E ele fala muitas coisas no capítulo 24, de coisas que iriam acontecer num futuro ali muito breve. Estamos ali falando mais ou menos do ano 30, e ele está relatando algo que iria acontecer no ano 70, como aconteceu, que foi a invasão do general Tito em Jerusalém, destruindo o templo e levando muitas coisas dali daquela região e do próprio templo, mas também de situações que ainda iriam acontecer posteriormente. Mas o Senhor Jesus Cristo não marcou nenhuma data. Nós sabemos muito bem disso. Mas após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, no início do livro de Atos, nós vemos que os discípulos, eles ainda querem indagar, mas no sentido de saber sobre tempos, saber sobre data, saber sobre agenda. Atos 1, versículo 6, diz assim: Senhor, é neste tempo, é nesta data, é nesta agenda que vais restaurar o reino a Israel. E no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo responde assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria ou pela sua própria autoridade. Não competia a eles, nem a nós, nem a ninguém. Mas compete observarmos o que as Sagradas Escrituras apontam como sinais. Voltando para Mateus capítulo 24, no verso 33, o Senhor Jesus fala assim: assim também, quando virem todas estas coisas, muitos sinais de coisas que iriam acontecer no ano 70 e de coisas que iriam acontecer num futuro um pouco mais distante, ele fala assim: saibam que ele está próximo às portas. E aí, meus amados irmãos, eu quero me deter no versículo 8 de Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo está conversando e ele fala, antes do versículo 8 e posterior ao versículo 8, ele fala assim, ó, tudo isso será o início, ou em outras traduções, princípio das dores. Essa expressão, lá no grego, arché, odin, ela traz a ideia da mulher que está próximo a dar à luz. Então, em outras traduções, elas apresentam assim, tudo isso será dores de parto, princípio das dores de parto. Então, a ideia do texto, a ideia dessa expressão, é o momento em que a mulher está ali para dar à luz e ela está entrando naquele momento em que as contrações, elas chegam e elas começam. E as mulheres sabem que são dores fortíssimas que sentem neste momento, neste período de dar à luz. E a frequência ela vai diminuindo e a intensidade da dor é muito grande. A ideia do versículo 8 é exatamente essa. Dores de parto. Todos os sinais que eu agora registro, diz o Senhor Jesus Cristo, trazendo a ideia aqui para nós, para que vocês possam entender, vai começar devagar, vai aumentando a intensidade, diminuindo o tempo e aumentando a intensidade. A ideia é que ficará mais aguda o sofrimento e a dor. Preste atenção nisso. Só que, qual é o grande momento da mulher que está dando a sua luz? É a chegada do filho. É a chegada do bebê, ela passa por todo aquele momento de sofrimento, de dor, de respiração forte, e grita e geme, e gente e homem, nós não sabemos absolutamente nada a respeito disso, mas as mulheres relatam que é uma dor muito forte, mas daqui a pouco o filho chega. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo o seguinte, olha, as dores serão agudas, as dores serão intensas, elas ficarão cada vez mais curtas e cada vez mais fortes, mas daqui a pouco tudo isso será traduzido em alegria por causa da chegada do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui, tanto no versículo 6 de Mateus capítulo 24,
como ele repete também a mesma expressão em Marcos 13, versículo 7, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que ele está dizendo? O que ele está relatando? Que coisas que iriam acontecer, assemelhando a dores de parto, que ficariam cada vez mais fortes, num espaço de tempo cada vez menor, mas que ainda não seria o fim. O Senhor Jesus Cristo relata ali em vários versículos que a igreja dele precisava tomar cuidado, e esses são os sinais que eu quero trabalhar com você nesta manhã, com relação aos falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, perseguição aos cristãos, e Lucas capítulo 21 vai ainda relatar sobre pestes e epidemias. Irmão, nós estamos passando por este momento. Mas, tanto em 2019, 2018, por ali, 17 para cá, nós já vivenciamos algumas situações de epidemias, mas como tinha vacina, como tinha remédio, não ficamos isolados, não ficamos tão preocupados, porque uma epidemia que vem e não tem nenhuma medicação, ficamos preocupados, porque se formos acometidos com ela e não gerarmos anticorpos, poderemos ser sucumbidos, né, a sossobrar, a afundar no mar da vida e morrer. E é por isso que nós estamos assustados. Mas já passamos por diversas epidemias e a nossa mente, ela nos engana muitas vezes. Mas eu queria relatar aqui a respeito do sinal no mundo eclesiástico, que seriam aqui esses sinais, melhor dizendo, no plural, os falsos cristos e os falsos profetas. No século XIX, uma enxurrada, muitos líderes religiosos, nas suas seitas, liderando diversas pessoas, elas informaram que elas eram o Cristo. Então eu quero citar aqui do século XIX, John Nichols Tom. É de 1799 a sua história, o seu nascimento, até 1838. E ele foi um rebelde contra o governo, se dizia ser o salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo. O seu ápice deu ali em 1834. Então, já no século XIX, que a história nos relata, e possivelmente num passado muito distante também, já na época de Jesus, muitos se apresentaram como Cristo. Mas agora, bem recente, muitas pessoas se apresentando como o Salvador do mundo, como o Filho de Deus, como Cristo que haveria de vir. E nós sabemos que tudo isso não era verdade. O Senhor Jesus Cristo estava nos orientando, nos alertando acerca dos falsos cristos. Arnold Potter, 1804 a 1872. Baha'u'llah, 1817 a 1892. William Davis, 1833 a 1906. Mizar Ghulam Ahmad, 1835 a 1908. Low, 1898 a 1968. Esse aqui dizia ser o corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo. O século XIX, nós recebemos uma série de informações de líderes, ou falsas informações de líderes se apresentando como Cristo que haveria de vir. E nós sabemos que nada disso era verdade. No século XX, Ernest Norman, a sua história data ali de 1904 a 1971, dizia ser a encarnação terrena de um arcanjo chamado Rafael, mas já vivera na terra como outras figuras notáveis, incluindo Confúcio, Sócrates e o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui vem muitos outros, como Haile Selassie, de 1892 a 1975, Krishna Venta, 1911 a 1958, todos esses aqui que eu estou lendo os seus nomes, todos se apresentaram em algum momento na história, se dizendo ser o Cristo. Um aqui, talvez alguns mais antigos vão se lembrar, e esses quadros humorísticos da televisão, até foi
ele foi representado por diversas vezes. O seu nome é Jim Jones, e ele era representado como Tim Tones, lembra dele? Jim Jones, a sua história data de 1931 a 1978. Ele organizou uma falsa religião, uma falsa seita, com muitas heresias, e levou os seus seguidores a dar cabo de sua vida. 918 pessoas, no dia 18 de novembro de 1978, ele se apresentou como a reencarnação de Jesus Cristo. E tem muitos outros aqui, meus amados irmãos. Aqui no Brasil, tem um que é cômico até, que é conhecido como Henri Cristo. Ele é um astrólogo brasileiro e ele afirma, desde 1969, vão aí quantos? 51 anos, ser o segundo Jesus reencarnado. Choco Azahara, que espalhou o gás sarin, lembra dessa história? Se apresentou como Cristo, como o Cordeiro de Deus. Muitos outros aqui, falsos cristos e falsos profetas. E no século 21, Oscar Ramiro Ortega Hernandes, em novembro de 2011, ele disparou 9 tiros com seu rifle AK-47 contra a Casa Branca, e naquele período o presidente era o Barack Obama. E ele se apresentou como Jesus e dizia que Barack Obama era o anticristo. Então, nós vemos aqui relatos históricos de muitas pessoas se apresentando como a reencarnação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, olha, presta atenção, principiando as dores, isso vai mostrar que está próximo, né? Apesar de não ser ainda o fim, mas é o princípio das dores, a minha chegada, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Cuidado, meu amado irmão. O segundo sinal que eu quero relatar aqui, na verdade são sinais, é no mundo social, quando Jesus fala sobre guerra, fome e pestes. A história diz que, após esta palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, não se passou um dia na história do homem em que um país não estivesse em guerra com outro. Eu poderia citar aqui muitas guerras que nós conhecemos, mas eu quero falar das 2 grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, em que somados ali 100 milhões de pessoas morreram. É exatamente isso que você ouviu, meu amado irmão. 100 milhões de pessoas morreram nas 2 grandes guerras. Fome. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Entre os anos 60, depois de Cristo, não é 1960 não, o ano 60 e o ano 80, uma grande fome assolou a região da Palestina e muitas pessoas ali morreram. Segundo o site worldmasters.info/pt, entre 1º de janeiro de 2020 a 1º de abril, morreram mais de 2.800.000 pessoas de fome no mundo. Vou repetir. Entre 1º de janeiro e 1º de abril de 2020, morreram mais de 2.800.000 pessoas de fome no mundo. A Bíblia fala também nessa questão social sobre epidemias e pestes. E eu vou citar aqui algumas delas, os seus anos em que foram observadas, e vou ficar só com esses 2 dados. A peste negra, 1333 a 1351. Cólera, 1817 a 1824. Tuberculose,
1850 a 1950. Varíola, 1896 a 1980. Gripe espanhola, 1918 a 1919. Tifo, 1918 a 1922. Febre amarela, 1960 a 1962. Sarampo, até o ano de 1963. Malária, desde 1980. AIDS, desde 1981. Gripe aviária, 2003, 2004. Gripe H1N1, 2009, 2010. Ebola, 2013 a 2016 e depois retornando em 2018. Coronavírus, 2019, 2020. Estamos num momento de isolamento social, de quarentena. As pessoas saem de máscara, luva, álcool, gel, e tem que se proteger, e tem que fazer isso mesmo. Mas a Bíblia já havia relatado que muitos outros sinais eles iriam aparecer para que prestássemos atenção acerca das dores de parto, e que essa dor de parto ficará aguda, mais aguda, mas a esperança é que o Filho virá e buscará a sua igreja, para a honra e glória dele mesmo. Por isso que o livro de Apocalipse, apesar de mostrar muitas calamidades, é um livro de esperança, porque o noivo retornará para buscar a sua noiva. E a igreja precisa estar preparada com relação a isso. Um dado aqui que eu pesquisei nesse mesmo site é que o número de abortos este ano, o número passa dos 12 milhões. Exatamente isso. 12 milhões de abortos no mundo de janeiro a abril de 2020. E muitos países querendo legalizar essa questão. Isso aqui é muito importante, estarmos atentos a todas essas questões, a todos esses sinais, nos prepararmos espiritualmente numa vida de santidade para a volta do nosso Rei Jesus Cristo. Mas um sinal de revolta à fé que Paulo trabalha, que o Senhor Jesus Cristo também trabalhou, é a apostasia. Na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo fala assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia. Qual dia? O dia que vai chegar o filho da perdição. Virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é um período que muitas pessoas negarão a Bíblia, a palavra de Deus e a sua eficácia. Muitos dirão que o nascimento virginal de Cristo não é verdade, negarão os milagres de Jesus. E vai ser um período em que nós observaremos a ordenação de ministros religiosos gays e lésbicas. E nós já conseguimos observar isso. A palavra grega para apostasia, ela significa queda, ela significa caída, ela significa rebelião, ela significa revolta. E o Senhor Jesus Cristo já havia nos dito que antes da sua volta, nós iríamos ver o surgimento dos falsos messias, dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos ministros e dos falsos irmãos pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias.
Quando nós vemos um líder falando que a Bíblia de capa a capa não pode ser a palavra de Deus, não podemos ficar com esta palavra, meu amado irmão. A Bíblia, de capa a capa, ela é a infalível palavra de Deus. Nós não podemos mudar uma vírgula, um tio, absolutamente nada. Ela é a infalível palavra de Deus. Mas nesse período da apostasia, nós iríamos ver o surgimento ou o ressurgimento de um novo evangelho, contrário à palavra de Deus, de um outro evangelho. E Paulo diz que se vier um anjo trazendo um outro evangelho, que ele seja considerado maldito, anátema. E também iríamos observar um falso evangelho pregado esses dias. Irmãos, eu não preciso entrar nos pormenores das falsas doutrinas, do que nós vemos um sincretismo religioso, um misticismo muito grande. Nós temos que nos deter à palavra do nosso Deus. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé genuína e verdadeira. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo diz assim ao seu filho na fé Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e surgirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Estamos vivendo essa época, meus amados irmãos. Princípio das dores. Em novembro de 2019, pasmem com esta informação. Vários sites de reportagens, vários, naquela ocasião, e recentemente eu pesquisei acerca disso, eles informaram que uma pastora dita evangélica, eu tenho o nome dela aqui, mas não vou citar, ela, naquele momento ali, em novembro de 2019, ela posou seminua em ensaio fotográfico após celebrar na sua igreja o primeiro casamento gay. Ela posou seminua, uma pastora dita evangélica. Isso aconteceu em novembro de 2019, muito recente. Se você jogar lá no Google, meus amados irmãos, você vai ver isso lá. Então, o engano religioso, ele está em alta. Líderes negando que a Bíblia é a palavra de Deus, entram lá nos seus canais, nas suas lives, nas suas igrejas, nos seus púlpitos. E se muitos irmãos, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, homens, mulheres, não importa, se esses irmãos não estiverem observando a palavra de Deus, como na quarta-feira, naquele momento do dia mal, que estávamos aqui trabalhando aquele tema, antes do dia mal, eu falei a respeito dos crentes de Bereia. Se você não for um crente bereano, examinando para ver se todas essas coisas realmente eram assim, você pode ser iludido, você pode ser enganado, você pode estar querendo buscar com toda a boa intenção a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no meio do caminho você vai ver que aquilo não passa de um charlatão. E você vai abandonar num ato de revolta, vai dizer: eu não quero esse Jesus. Isso não é perder a salvação. Isso quer dizer que você foi doutrinado de uma forma completamente equivocada, contrária à palavra de Deus. E você vai fazer parte daquela igreja chamada igreja emergente, ou o movimento dos sem igreja. Eu já falei aqui para os amados irmãos que o IBGE, antigamente, ele fazia lá a sua pesquisa religiosa e ele procurava saber qual era a sua religião, enfim, né? E aí você via lá se você era um católico meramente nominal ou um católico realmente fervoroso, né? Não, eu sou católico mesmo, não sou nominal.
Eu não vou lá uma vez na igreja, na minha igreja católica, uma vez por ano. Então nós vimos isso, católicos nominais, na pesquisa do IBGE. Hoje nós já vemos também para o grupo dos evangélicos. E muitos se dizem, não, eu sou um evangélico nominal, eu não tenho igreja nenhuma, eu já não confio em mais nada, não confio em ninguém, eu tenho minha Bíblia, minha religião é Deus. E essas pessoas acabam criando um descrédito no seu coração, porque nós estamos vivendo o período da apostasia. É algo muito sério. É um momento em que a verdade está sendo torcida ou distorcida. Muitas igrejas estão se tornando empresas. Os púlpitos, um balcão de alta ajuda. Os templos, numa praça de barganha, de troca. O evangelho, um produto de consumo. E os crentes agora são consumidores. Em um dos seus livros, e nós também citamos ele aqui na quarta-feira, o pastor Hernandes Dias Lopes, e o livro é Morte na Panela, a respeito desse assunto, ele diz o seguinte, abro aspas, as igrejas estão se tornando em supermercados espirituais, onde o freguês, quem determina o produto que ali é consumido. Fecho aspas. É o momento da apostasia. O Senhor Jesus Cristo deixou vários sinais. E não só a epidemia. Não é só porque estamos passando por um momento muito agudo, muito sério, em que temos que seguir todas as determinações, e daqui a pouco nós vamos sair disso, chamado coronavírus, mas é uma série de sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou, e que nossa mente ela não pode nos trair. Eu fico pensando em que muitos estão dizendo assim, olha, e eu também creio nisso, mas em contrapartida eu fico com outro pensamento. Mas muitas pessoas estão dizendo assim, depois que acabar a quarentena, a história vai ser reescrita, nós temos que rever muitas coisas. Eu até acredito que muitos irão pensar em algum momento de forma diferente. Mas a minha preocupação e a minha vírgula aqui, e a minha orientação para você, meu querido irmão, não permita que a sua memória te traia para que você esqueça, não só do coronavírus, mas de todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado em Mateus capítulo 24, que antecederia o seu retorno, a sua volta, chamada de dores de parto, que vai ficar mais intensa, mais agudo, num espaço cada vez mais curto, até a chegada do Filho. Outras coisas vão acontecer. Então, meu amado irmão, tem aqui outros sinais. Sinal na sociedade, a depravação moral. O Senhor Jesus Cristo disse que, no versículo 2 de Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos iria se esfriar. A palavra maldade ali no grego é anomia, ou seja, os sem lei. E nós vemos isso, uma corrupção moral que está presente em diversas cortes mundiais, na revolução sexual, o homossexualismo, a infidelidade em alta, a falta de freios morais, uma rendição muito grande às drogas, a juventude chafurdada no atoleiro químico, infelizmente, na dissolução da família. Querem acabar com a família tradicional, e nós sabemos disso, uma depravação moral, e vivemos este momento, e a Bíblia nos orienta acerca disso. Divórcio muito grande, um número alarmante. O que eu aprendo com tudo em que eu expus nesta manhã para os meus queridos irmãos, sobretudo fatos históricos com datas, com números? Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz para os que estiverem despreparados. Vou repetir. A segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz para os que estiverem despreparados.
Lá no livro de Amós, capítulo 5, 18 a 20, o profeta diz o seguinte: ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Amós está falando da volta de Jesus. O que pensam vocês do dia do Senhor? Ele responde: será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Claro, meus amados irmãos, será um dia de trevas para os despreparados, será um dia de trevas para aqueles que não observaram os sinais, será um dia de trevas para aqueles que adotaram a apostasia como algo importante. A minha vida sou eu quem mando na minha vida, o meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra a sua palavra e uma rebelião contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para esses vai ser um dia de trevas, mas a função do Senhor Jesus Cristo é pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 28 que deveríamos fazer discípulos, e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação das eras, até a consumação dos séculos. Mas em segundo lugar, eu aprendo aqui que Jesus virá não para defender os pecadores, mas para julgá-los segundo as suas obras. Jesus não virá para defender os pecadores, mas para julgá-los segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Só estarão com Jesus para toda a eternidade aqueles que confessaram com a sua boca, conforme Romanos 10, 9 e 10, e creram no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas aqueles que desejaram viver a sua própria vida, e os seus nomes não estão escritos no livro da vida porque não quiseram reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, esses serão lançados no lago de fogo. Em terceiro lugar, naquele grande e terrível dia, os grandes e pequenos homens vão tentar fugir e se esconder da presença de Deus, da presença de Jesus, mas não haverá sequer um lugar seguro para eles. Eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Terão de comparecer perante aquele cujos olhos são como chamas de fogo. E eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, 15 a 17. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A morte fugirá. Essas pessoas deverão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, e cumprir-se-á o que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Rei dos Reis. E por último, e não mais importante, o último aspecto aqui, meu querido irmão, é trazer uma mensagem para você.
que a segunda vinda de Jesus será um dia de gozo inefável, será um dia de gozo indizível, será um dia de gozo indescritível para os remidos, para a igreja de Jesus. Será o dia da recompensa, o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão para a ressurreição na vida, com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. E o Senhor Jesus, num texto muito mais simples do que outros, que eu quero citar, lá em João capítulo 14, versos 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Glória a Deus por esta palavra. Aquele grande dia, o dia da volta de Jesus, meu amado irmão, será um dia de alegria, será um dia de gozo, será um dia de júbilo. Nós seremos reunidos, iremos para o céu e viveremos eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, a minha palavra para você nesta manhã: não permita que o coronavírus venha atormentar e tirar a paz do seu coração. São muitos outros sinais, eles ficarão muito mais agudos. Mas como são dores de parto, o filho virá, e naquela casa será um dia de grande festa. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, e ainda continuaremos celebrando ao Senhor com mais um cântico e elevação espiritual aos nossos corações. Amém?